Bem-vindos novamente. Vamos iniciar agora a última disciplina do nosso curso, a disciplina número 6. Nessa disciplina, vamos falar sobre o trabalho em terra e a bordo. O item 1, essa disciplina é composta por 5 itens, e o item 1 fala sobre a caracterização da arquitetura de armazéns, pátios, cais e navios. As operações portuárias, normalmente, elas possuem um ritmo intenso, devido à circulação de pessoas, caminhões, empilhadeiras, composições ferroviárias, guindastes entre os navios, armazéns e a retroárea. Bom, isso tudo traz riscos de acidentes que podem acontecer entre colisões de veículos com as estruturas ou com as cargas armazenadas. Tem riscos também de atropelamentos ou prensagens de pessoas, né? Então, tudo isso precisa ser cuidado e precisa ser analisado e adotar-se medidas de controle para evitar possíveis acidentes. Então, para controlar esses riscos, o terminal portuário ele deve elaborar um projeto para que haja um planejamento das rotas de veículos, fluxo de cargas, áreas de armazenamento e vias de acessos para pedestres, como a gente pode ver aqui nessa figura abaixo. Tudo isso tem que estar bem desenhado dentro do terminal, para a gente evitar esses riscos de acidentes. Então, os armazéns, eles precisam ser sinalizados, as ruas precisam ser demarcadas, de preferência, precisa ter na rua qual é o local que será acesso para veículos, qual local é acesso de pedestres, se tem acesso específico para empilhadeiras, tá bom? Tudo isso é necessário. Os portões dos armazéns precisam ser sinalizados com sinalização sonora e luminosa para alertar aqui, ó, a entrada e saída de equipamentos e evitar, assim, atropelamentos, tá bom? Tudo isso é necessário para que a gente evite riscos de acidentes. Isso no costado, isso dentro dos terminais e na retroárea. Agora, falando um pouco de navios, os navios, eles são projetados de acordo com as cargas que eles irão transportar. Então, a gente tem alguns tipos de navios. Então, vamos ver aqui. Os navios graneleiros, por exemplo, eles são transportados para levar que tipo de carga? Cargas a granéis, não é? Aí temos os cargueiros, que são os navios projetados para carga geral. Dentre eles, a gente tem alguns tipos de navios. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, de navio convencional. Esse navio, ele é um navio que foi projetado especificamente para transportar pás eólicas. É um navio eólico, inclusive, que ele também tem umas turbinas aqui eólicas, né? Ele veio algumas vezes aqui para o Porto de Santos. Eu não sei se vocês se recordam, acho que em 2011, foi a primeira vez, eu acho, que ele veio aqui para o Porto de Santos. Ele foi projetado exclusivamente para esse transporte aí das pás eólicas. Aí, ainda dentro dos navios de carga geral, a gente tem o multipropósito, que qual é esse tipo de navio? É um navio que transporta cargas soltas e contêineres também. Então, ele pode levar tanto um granel sólido mais um granel líquido, pode levar um minério mais óleo, pode levar carros e contêineres. Então, ele é um navio que pode levar mais do que um tipo de carga. E aí você tem um navio porta-container, que é um navio especializado para levar apenas contêineres. Ele foi projetado para isso. A denominação do tipo de navio pode ser também segundo ao sistema em que são carregados. Por exemplo, nós temos o navio ro-ro. O que é ro-ro? É a abreviação de roll-on, roll-off. O que significa isso? Que é como a mercadoria, a carga, entra e sai do navio. Então, roll-on, roll-off é porque eles entram, né, pelo sistema, entram aqui através das rampas, né, pelo sistema de rolamento. Então, aqui são os navios de carros, na grande maioria das vezes, carros, equipamentos, caminhões, tratores, máquinas de grande porte. Lolo, que é lift on, lift off, que são os navios carregados e descarregados por içamento. Flo-flo,
float on, float off, que são os navios carregados e descarregados por flutuação, muito utilizados nas plataformas, esses navios. E esses navios também foram responsáveis por trazer cargas como alguns portainers de alguns terminais aqui portuários, tá? Eles que trouxeram. Por quê? Porque eles são carregados, então, por flutuação. Eles descem, né? Ficam abaixo aí do nível do mar, e aí a carga, ela flutua para fora, como a gente vê aqui na imagem, ó, para fora do navio, da embarcação, e aí o navio sobe novamente. Muito interessante, os projetos dos navios, tá bem? Então, é isso um pouquinho que a gente viu aí no item 1 da disciplina 6.